Aqui, muito obrigada por estar aqui hoje gravando esse depoimento. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Akil. Nós nos conhecemos já há alguns anos, né, Akil, da época da Volvo. Eu me lembro de eu ter feito o processo seletivo dele quando ele foi estagiar na empresa. Então a gente já se conhece há bastante tempo. Hoje ele já buscou outras oportunidades e nós estamos aqui para contar sobre o processo que nós fizemos juntos. Então, no começo desse ano, 2025, o Akil me procurou para a gente buscar uma forma de poder estruturar melhor o currículo, o LinkedIn dele, para poder organizar todo esse histórico profissional que ele tem até esse momento. Então, Akil, fica à vontade para contar um pouquinho de como foi esse processo. Boa, muito prazer estar aqui com você hoje, Valesca. E realmente foram muitos anos, né, que a gente já faz muitos anos que a gente se conhece, né? Sim. Acho que o primeiro ponto, assim, né, de motivação mesmo da procura e tudo mais. Putz, era uma coisa que eu nunca tinha feito, de fato, assim, um pouco mais profundo, né? Então, estruturar um currículo e LinkedIn, eu sempre fiz sozinho, é, mais procurando conteúdos na internet, mas você acaba ficando um pouco perdido, né? Uhum. E era uma coisa que eu já estava postergando há um bom tempo, assim, né? Então, eu sabia que você já fazia esse trabalho, eu já te conhecia, já tinha conhecimento né, tipo, de quão boa você é, já tinha confiança também. Então, foi até por isso que eu te procurei e, putz, eu queria deixar ele como se fosse benchmark de LinkedIn, assim, entendeu? E currículo, né, obviamente. Uhum. Então, essa foi a motivação, basicamente. E aí, acho que dentro do processo de estruturação do currículo e do LinkedIn, acho que tiveram coisas muito importantes, assim, que acho que foram diferenciais. A primeira coisa que eu tenho em mente aqui é justamente a parte da conversa inicial que a gente teve, né? Então, quando a gente conversou para entender, o que você quer? Que você quer um caminho mais para growth, para tecnologia, para business, o que você está buscando para sua vida, que história que você quer contar da sua carreira. Eu acho que essa pergunta foi muito importante até para refletir, ao invés de colocar um monte de coisa junto que eu já fiz, sem muita estruturação, sem muita organização. Então, acho que isso foi muito bom para até ter clareza um pouco sobre para onde eu quero ir, né? Uhum. Aí tem a segunda parte, que é justamente o conhecimento técnico de como funcionam processos seletivos ou triagens mesmo, que querendo ou não, quando a gente faz essas atualizações, né, de LinkedIn e currículo, é buscando uma performance melhor nesse tipo de processo. E aí, putz, entendi lá com você, tipo, acho que você demonstrou muito bem, né, quando você me perguntou que vaga que eu queria, um exemplo de vaga, tal, 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 e a gente fez um currículo baseado naquela vaga. Um currículo, um LinkedIn baseado numa vaga que eu gostaria de alcançar algum dia, né? Então, isso foi muito importante também. Então, busca por palavras-chave, estruturação dos bullets ali que a gente priorizaria, de cada experiência, tal, tal, tal. E até experiências que não tinham muito a ver com a vaga, mas que tinham atividades que estavam relacionadas. Então, acho que tudo isso foi muito interessante. E por fim, assim, de forma geral, né? Acho que todo o autoconhecimento do processo que foi gerado, assim, foi muito importante mesmo. Então, Que legal. desde entender meu histórico, até ver, tipo, como que vai ser o futuro, assim. Acho Acho que isso que foi bem vale interessante. até mencionar que, para quem não te conhece, né, você é formado em engenharia de produção, certo? Então, o engenheiro de Exatamente. produção que mescla com outras áreas é algo que eu também fiz na minha carreira, né? Eu sou relações públicas, falo de RH, mesclo as duas áreas. Então, no seu caso em específico, a gente também tinha esse desafio de mostrar que a sua bagagem da engenharia contribuiria para aquilo que você estava buscando. Então, aí vem a importância de a gente saber o que a gente quer, porque eu poderia construir uma narrativa totalmente diferente se eu estivesse buscando uma vaga diferente, né? E que bom que a gente conseguiu costurar isso. Exatamente, exatamente. Até as vagas da Volvo lá, que a gente estava trabalhando junto, Uhum. foram usadas no currículo que, putz, às vezes nem era para uma vaga de fábrica, então, Sim. mas que tinha atividades relacionadas. Não, eu falei, como que a gente não vai colocar a época da Volvo? Poxa, primeiro assim, uma empresa muito legal, né? Uma empresa muito bacana, traz muito aprendizado e é realmente é legal você trazer esse exemplo porque para quem está assistindo agora e ainda não conhece, né? Eu falo muito sobre habilidades transferíveis, que é a gente conseguir
levar essa habilidade de uma área para outra, mesmo que seja uma área diferente. Então, especialmente quem passa por transição de carreira, se beneficia desse tipo de narrativa. Então, o seu lado analítico, lá da época da Volvo, né, quando você trabalhava na área da engenharia, era melhoria contínua, né, aquilo que você trabalhava. Era, melhoria contínua. Legal. Então, todo esse repertório que você teve de experiências na melhoria contínua, que é ligado diretamente ali à engenharia, com certeza te ajuda hoje a melhorar muitos processos, enfim, conseguir aí adequar ao seu contexto atual, né, que é muito mais voltado para growth, para marketing, enfim. Mas muito legal. E a gente estava conversando antes da gravação, aqui eu me lembrou que além desse conteúdo, nós fizemos também uma preparação para as entrevistas, né? Tem uma sessão Exatamente. extra ali só para conseguir lapidar esses pontos. É isso. É isso. A gente pegou, é, fizemos quase que uma simulação assim de entrevista até para praticamente melhorar meu pitch assim, né, como profissional. Então, acho que foi muito importante para eu entender o que que eu consigo vender dependendo da vaga e como que eu posiciono isso de uma forma mais appealing, assim, né? Tipo, uma coisa mais atrativa, sabe? Então, acho que isso foi muito importante também, até. E, de novo, tem toda a questão do processo, mas também tem um quê de autoconhecimento, de entender realmente onde que você tem experiência, o que que você tem facilidade, o que que você está confortável de fazer. Então, todo esse processo de autoconhecimento foi muito legal também. Uhum. Ai, com certeza. E obrigada aqui por disponibilizar um tempinho aqui para vir contar um pouco de como foi esse nosso processo. Fico feliz por você também ter conseguido o que você buscava, né? Que era uma oportunidade numa empresa, num cargo que estavam alinhados aí aos seus objetivos. E daqui para frente é só sucesso, né? Então, com certeza, esses conhecimentos você consegue aplicar a qualquer processo dentro da empresa atual, ou se for o caso, em outras empresas no futuro. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade. E como sempre, a gente continua se falando pelo WhatsApp. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Valesca. Tchau, tchau.